Hoje eu separei relatos de lobisomem que eu procurei pela internet, que foram vistos desde janelas, rodovias e até mesmo dentro de um supermercado. Sim, o nevoeiro chegou e, segundo o primeiro relator, ele viu um lobisomem pela janela de seu apartamento. Eu moro em um apartamento pequeno no interior, no último andar de um prédio de 4 andares. O lugar é tranquilo, sem muito movimento depois das 8 da noite. A cidade em si já é pacata, e meu bairro, mais ainda. O vento forte daquela noite balançava as árvores na rua, fazendo sombras se mexerem nas paredes do meu quarto. Eu estava no computador, distraído com um vídeo qualquer, quando algo chamou minha atenção pela janela. Vi um vulto se movendo rápido do outro lado da rua, entre 2 postes de luz. Parei o que estava fazendo e me aproximei devagar da janela, tentando entender o que era. No primeiro momento, achei que fosse um cachorro grande, mas ele estava em pé por um instante antes de desaparecer na escuridão. Meu coração acelerou. Era alto, desproporcional para um animal comum. Eu não consegui ver direito, mas aquela silhueta não parecia normal. Continuei olhando pela janela, esperando que algo mais acontecesse. Depois de alguns segundos, vi o vulto novamente, agora mais próximo, passando rápido por baixo do poste. Não era um cachorro, não era humano. A criatura tinha o corpo coberto de pelos escuros e grossos, e a forma como se movia parecia errada, como se não estivesse acostumada com aquele corpo. Ela parou por um instante, e foi nesse momento que eu vi claramente. Era grande, maior do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Os braços eram longos, e as pernas tinham um formato estranho, como se fossem dobradas de um jeito animal. A cabeça era alongada, com orelhas pontudas e olhos brilhantes que refletiam a luz do poste. Minha respiração ficou pesada. Eu sabia o que estava vendo, mas meu cérebro tentava negar. A criatura ficou parada, olhando para os lados, como se estivesse farejando algo. Então, sem aviso, virou o rosto em minha direção. Me afastei instintivamente da janela, tomando cuidado para não fazer barulho. Meu corpo inteiro dizia que eu não deveria estar ali, que aquilo não era algo para ser visto, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Aos poucos voltei a olhar, só para ver a criatura se afastando, desaparecendo na escuridão da rua. Fiquei parado ali por um tempo, esperando que ela voltasse, mas não aconteceu. O vento continuava soprando forte, e a rua estava vazia novamente. Aquilo realmente aconteceu? Ou minha mente pregou uma peça em mim? Na manhã seguinte desci para olhar o lugar onde a criatura esteve. Não havia pegadas, nem sinais de que algo tinha passado por ali. Só o asfalto úmido da madrugada e as folhas espalhadas pelo vento. Eu queria acreditar que foi só imaginação, mas até hoje, quando olho pela janela à noite, fico esperando ver aquele vulto de novo. Presenças de lobisomens através de janelas de casa são bastante comuns. Sempre tem vários relatos sobre, mas através de uma vasta procura, eu encontrei um relato que me chamou muito a atenção. Um cara que dizia que presenciou um lobisomem dentro do mercadinho dele. Essa despertou minha curiosidade, assim como despertará a sua também. Então aproveite para se inscrever no canal e vamos chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Bom, vamos lá. Trabalho há anos em um pequeno mercadinho no interior. O lugar sempre foi tranquilo e minha rotina não mudava muito. Abria o mercado de manhã, atendia os poucos clientes da região e fechava por volta das 9 da noite. Não havia muito movimento. À noite então, quando ficava mais tarde, eu costumava reorganizar as prateleiras e fazer o caixa antes de ir para casa. Naquela noite, o vento soprava forte lá fora. Não havia clientes há pelo menos meia hora e o silêncio tomava conta do mercadinho. Estava contando as moedas do caixa quando um barulho estranho veio da parte de trás do mercado. Algo como um arranhão na porta de metal. Meus primeiros pensamentos foram que poderia ser algum cachorro perdido, ou mesmo o vento empurrando alguma coisa. Caminhei até a porta dos fundos e escutei atentamente. O silêncio era absoluto, até que um segundo arranhão, mais forte, ecoou no ambiente. Meu estômago revirou. Hesitei por um instante, mas pensando que podia ser apenas um animal, decidi dar uma olhada pela fresta da porta. O que vi fez meu sangue gelar. Uma sombra enorme bloqueava parte da luz da rua. Era algo grande, muito maior do que qualquer cachorro que eu já tivesse visto. Pelos negros cobriam seu corpo e seus olhos brilhavam com um reflexo quase sobrenatural.
O mais assustador era seu formato. Não era um animal comum. Tinha um porte bípede meio curvado, como se estivesse pronto para dar o bote. Meu primeiro instinto foi trancar a porta e me afastar. Mas antes que eu pudesse me mover, a criatura deu um passo para frente, saindo um pouco mais da escuridão. Seus braços eram longos, e suas garras arranharam o chão de concreto. A respiração pesada e gutural podia ser ouvida mesmo do lado de dentro. Meu coração disparou. Não havia saída além da entrada principal do mercadinho. E para chegar até lá, eu teria que atravessar todo o corredor central, longe da porta, dos fundos. Não pensei duas vezes. Girei a chave, tranquei a porta e corri para a frente do estabelecimento. Meu único pensamento era sair dali. Mas o lobisomem foi mais rápido. Ouvi um estrondo na parte de trás. Algo bateu na porta com força, fazendo as prateleiras vibrarem. Girei o trinco da entrada principal e puxei a porta, mas ela parecia emperrada, como se estivesse presa pelo vento ou por alguma outra coisa. O segundo golpe veio ainda mais forte. Algo estava tentando arrombar a porta dos fundos. A única coisa que me restava era me esconder. Corri para trás do balcão e me abaixei, tentando controlar minha respiração. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo som do vento batendo contra as vidraças da frente. Segundos se passaram como se fossem horas. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Então, um terceiro golpe fez ecoar um barulho ensurdecedor pelo mercadinho. Senti que algo havia cedido. O lobisomem estava dentro. Segurei minha respiração e me encolhi ainda, mais atrás do balcão. O som de passos pesados ressoava pelo chão. Garras arranhavam o azulejo, enquanto a criatura caminhava lentamente pelo mercado, como se estivesse farejando o ambiente. Eu não me atrevia a olhar. Apenas rezava para que não me visse ali. De repente, o barulho parou. O silêncio se tornou ainda mais opressor. Com cautela, me arrisquei a levantar um pouco a cabeça. E foi então que vi. O lobisomem estava bem no meio do mercadinho, erguido, em toda a sua altura. Seu corpo era esguio, mas claramente musculoso. As orelhas pontudas estavam alertas e seu focinho se mexia, farejando o ar. Os olhos brilhavam, e a boca semi-aberta revelava presas afiadas. Ele virou a cabeça como se tivesse percebido minha presença. O tempo pareceu congelar. Eu sabia que se me movesse, ele me veria, mas ficar parado não parecia ser uma opção muito melhor. Então, como se algo tivesse o irritado, o lobisomem rosnou baixo e abaixou um pouco o corpo, como se fosse se preparar para correr. Meu instinto foi me levantar de supetão e correr para a entrada. Tentei puxar a porta novamente, e dessa vez, ela abriu. Mas antes que eu pudesse sair, um baque pesado atrás de mim indicou que ele havia saltado. Me joguei para o lado sem nem pensar. Senti o vento do movimento da criatura passando ao meu lado. Caí no chão com força, mas não parei para olhar. Me levantei o mais rápido que pude e corri para fora, tropeçando no meio-fio e quase caindo de novo. Mas quando olhei para trás, esperando ver o lobisomem me perseguindo, ele não estava mais lá. O mercadinho estava vazio. A única coisa que indicava que algo havia acontecido eram as prateleiras tombadas e os produtos espalhados pelo chão. O silêncio reinava novamente. Fiquei ali parado por um tempo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia sair dali. Como aquilo havia desaparecido tão rápido? Por que não me atacou? Naquela noite não voltei para dentro do mercadinho. Fiquei sentado na calçada até o amanhecer, com medo de que, se tentasse entrar de novo, ele estivesse lá dentro me esperando. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Reorganizei as prateleiras, limpei a bagunça e evitei falar sobre o assunto. Mas algo estava diferente na cidade. Algumas pessoas pareciam inquietas, olhando mais para as sombras das ruas. E o mais estranho, depois daquela noite, ninguém mais relatou ter visto qualquer coisa incomum na região. Era como se o lobisomem tivesse desaparecido completamente. Mas até hoje, toda vez que fecho o mercadinho e o vento forte sopra, lá fora lembro daquela noite. E me pergunto se ele algum dia vai voltar. Essa foi absurda. Imagina você entrar num mercadinho e se deparar com uma criatura dessa? Comente aqui embaixo o que você faria. O último usuário de hoje relatou que viu um lobisomem enquanto viajava ao mundo com sua linda van. Estava dirigindo pela estrada, atravessando um trecho longo e solitário no meio dos Estados Unidos.
Era tarde da noite. O vento soprava forte e o asfalto parecia se estender infinitamente à minha frente. Já fazia horas que eu não via outro carro na pista. A estrada era cercada por uma floresta densa, árvores escuras balançando ao sabor do vento. Meu plano era dirigir por mais um tempo antes de parar para descansar. Mas então algo chamou minha atenção. No acostamento, um vulto surgiu entre as árvores. Meus faróis iluminaram uma figura alta e esguia, coberta de pelos escuros. No instante em que a luz bateu nela, consegui ver os detalhes. O corpo alongado, as pernas de estrutura não humana e aqueles olhos refletindo a luz de um jeito estranho. Era uma criatura grande, maior do que qualquer lobo que eu já tivesse visto. No momento em que a vi, ela já estava em movimento, fugindo de volta para a escuridão da floresta. Meu coração disparou, mas segui dirigindo. Podia ser só um animal grande, talvez até um urso. Ainda assim, algo na forma como ele se moveu me deixou inquieto. Mas o que realmente me fez suar frio aconteceu logo em seguida. Ao olhar pelo retrovisor, vi um movimento ao lado da estrada. Não estava mais parada. Aquela coisa estava correndo entre as árvores, acompanhando minha van. Não era um trote qualquer. Ela se movia com velocidade, ágil, e por um instante, parecia que ia sair da floresta e avançar para a estrada. Apertei o acelerador, mantendo meus olhos tanto na pista quanto na criatura, que continuava me seguindo. Dirigi o mais rápido que pude. O limite da floresta estava se aproximando. E assim que as árvores acabaram, não havia mais nada ali. Nenhuma criatura saiu para a estrada, nenhum som estranho. Era como se tivesse desaparecido junto com a floresta. Mais à frente, avistei um carro vermelho e diminui um pouco a velocidade até ficar ao lado do motorista. Fiz sinal para que ele abaixasse o vidro e perguntei, sem rodeios, se ele tinha visto um lobo correndo de pé pela estrada. O homem apenas riu da minha pergunta. Respondeu que não e seguiu viagem sem parecer se importar. Continuei dirigindo, mas meu pensamento não saía do que eu tinha acabado de ver. Não sabia o que era. E talvez nunca vá saber, mas a certeza de que aquilo não era um lobo comum ainda me persegue. Você chegou até aqui? Parabéns. Inclusive comente nevoeiro nos comentários abaixo. Você será fixado nos comentários. Inclusive eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Tenha uma ótima noite.